Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os vossos corações em Cristo Jesus. Quem carrega propósito também precisa aprender a proteger a própria vida. A dor que sempre precisa ser forte, a dor dessa pessoa é de quem cuida de todo mundo, mas esquece que deve cuidar de si mesmo. E se a parte do seu desgaste emocional estiver acontecendo, porque você cuida de tudo, menos de você? Vamos à nossa leitura de hoje, está em Levítico, capítulo 21. Pegue sua Bíblia e já vamos iniciar a leitura. O Senhor Deus mandou Moisés dizer o seguinte aos sacerdotes que são descendentes de Arão: que nenhum sacerdote fique impuro por tocar no corpo de um parente morto, a não ser no caso de parentes chegados, isto é, a mãe, o pai, o filho, a filha, o irmão ou a irmã solteira que more com ele. Que ele não fique impuro por causa da morte de uma irmã casada. Os sacerdotes não podem rapar a cabeça, aparar a barba ou cortar-se em sinal de luto. Eles serão completamente fiéis ao seu Deus e não deverão profanar o nome de Deus. Eles apresentam os sacrifícios que são ofertas de alimento para Deus, o Senhor, portanto, devem ser fiéis a Deus. Eles são separados para o serviço de Deus e por isso não podem casar com uma prostituta ou com uma mulher que não seja virgem ou com uma mulher divorciada. O sacerdote apresenta a Deus as ofertas de alimento e por isso o povo deve considerá-lo santo. Eu, o Senhor, sou santo e escolhi o povo de Israel para que seja santo. Se a filha de um sacerdote se desonrar virando prostituta, ela estará envergonhando o pai e deverá ser queimada viva. O grande sacerdote foi ordenado como sacerdote quando o azeite sagrado foi derramado na sua cabeça e quando vestiu as roupas sacerdotais. Por isso, ele não deve deixar de pentear os cabelos. Por isso, ele não deve deixar de pentear os cabelos e não deve rasgar as roupas em sinal de luto. Ele não pode tocar no morto, mesmo que seja o seu pai ou a sua mãe. Isso o tornaria impuro. E quando entrasse no templo, na tenda sagrada, ele a tornaria impura. Eu sou o Senhor. O grande sacerdote só poderá casar com uma virgem. Ele não pode casar com uma viúva, ou uma mulher divorciada, ou uma prostituta, ou qualquer outra mulher que não seja virgem. Ele pode casar somente com uma virgem israelita, a fim de que os seus descendentes sejam puros. Eu sou o Senhor e eu o ordenei como sacerdote. O Senhor Deus disse a Moisés o seguinte: diga a Arão que nenhum descendente dele que tiver algum defeito físico poderá me apresentar as ofertas de alimento. Essa lei valerá para sempre. Nenhum homem com defeito físico poderá apresentar as ofertas, seja cego, aleijado, com defeito no rosto ou com o corpo deformado, ninguém com uma perna ou braço quebrado, ninguém que seja corcunda ou anão, ninguém que tenha doença nos olhos ou que tenha sarna, ou outra doença de pele, e ninguém que seja castrado. Nenhum descendente do sacerdote Arão que tiver algum defeito poderá me apresentar as ofertas de alimento se ele for defeituoso. Estará proibido de oferecer o meu alimento. Esse homem poderá comer dessas ofertas, tanto as que são sagradas como as que são tanto as que são sagradas como as que são muito sagradas. Mas ele não poderá chegar perto da cortina do lugar santíssimo, nem chegar perto do altar, pois tem um defeito, e tornaria impura essas duas coisas. Eu sou o Senhor, e eu as dediquei a mim. Foi isso o que Moisés disse a Arão, aos filhos de Arão e a todo o povo de Israel. Esse lugar é um lugar de orientações específicas aos sacerdotes
sobre a pureza, o comportamento, a responsabilidade diante de um chamado que eles carregavam. Mais do que regras religiosas, Deus estava ensinando que quem possui uma missão também precisava viver com consciência, equilíbrio e cuidado pessoal. E o sacerdote representava o povo diante de Deus, e Deus estava ensinando a cada um deles como viver essa vida de responsabilidade, de discernimento e de integridade. Nesse texto, os principais temas é nesse lugar de ser responsável pelo projeto que Deus tem colocado na sua mão. Cada um de nós temos um lugar na família de Deus. Cada um de nós tem uma responsabilidade espiritual. Então, eu preciso me responsabilizar por aquilo que Deus coloca para eu fazer. E a responsabilidade espiritual é esse propósito para eu entender o peso das minhas escolhas, das minhas atitudes. Deus também cuidava muito da identidade daquele povo. Os sacerdotes deveriam preservar aquilo que eles representavam diante de Deus. E o povo estava sendo representado pelos sacerdotes, então eles teriam que ter muita responsabilidade. Eles tinham também limites, e esses limites eram limites que traziam para a vida deles uma vida mais saudável. Nem tudo era permitido, porque algumas escolhas poderiam afetar a missão, o equilíbrio, o lugar onde eles faziam oferta. E Deus sempre exigia a santidade. A santidade não naquilo que eu falo, mas naquilo que eu faço, na prática. Então, Deus mostra que espiritualidade também envolve postura, coerência, consciência no meu viver diário. Muitos seres humanos são emocionalmente desgastados porque perderam os limites. Tenta agradar todo mundo, tenta se adaptar aos ambientes, carregam cargas que não são deles. E o que acontece com essas pessoas? Adoecimento. O que Deus está nos lembrando aqui é que para proteger a nossa essência, não é que somos egoístas, não. Para proteger a nossa essência, precisamos agir com sabedoria. Nem todo ambiente combina com a minha saúde emocional. Nem todo ambiente fortalece esse lugar. Nem toda conexão vai me fortalecer para eu viver o meu propósito. E nem toda escolha vai me trazer paz. Que na sua vida está enfraquecendo aquilo que Deus deseja fortalecer dentro de você. Quem aprende a proteger sua essência consegue permanecer inteiro mesmo em tempos difíceis. Aqui está um lugar de reflexão, que é que você tem feito com tudo que Deus tem apresentado a você. Até nosso próximo momento de leitura da palavra de Deus.